Ouve-se falar de segundas chances, novos começos, seguir em frente. A igreja diz que o casamento é para sempre, mas as pessoas se separam, casam de novo, constroem novas famílias e ninguém mais pisca um olho. Exceto um homem no sul da Itália que se recusou a piscar. Um frade capuchinho com feridas que sangraram por 50 anos disse aos católicos divorciados que casaram de novo que eles viviam em pecado, cortou-os da comunhão, os expulsou da confissão e esperou para ver o que aconteceria. Padre Pio de Pietrelcina, de 1918 a 1968, San Giovanni Rotondo, uma cidade montanhosa na Puglia, onde 20.000 peregrinos chegavam mensalmente nos anos 50. Ele viu casais deixarem seus cônjuges, entrarem em novos casamentos, chamarem de amor, e ele viu outra coisa, visões de seu estado eterno, almas queimando, casamentos que nunca se dissolveram no céu, mesmo quando os papéis civis diziam divórcio. O que ele viu? O que ele lhes disse? Por que milhares o obedeceram quando o resto do mundo disse que ele era cruel? Feridas nas mãos, pés, lado. Exames médicos pelo Dr. Luigi Romanelli, Dr. Giorgio Festa, professor Amico Bignami. Nenhuma doença os explica. As feridas permanecem abertas até sua morte, 50 anos depois. Em 1923, as filas do confessionário se estendiam por dias. Homens e mulheres vêm confessar pecados. Alguns já chegam casados de novo após o divórcio. Pio os ouve, os interrompe no meio da frase. Recusa a absolvição. Vocês não são casados. Vocês vivem com alguém que não é seu cônjuge. Voltem ao seu primeiro casamento. Ou vivam como irmão e irmã. Ele não negocia. O Dr. Guglielmo Sanguinetti, médico de Roma, documenta isso em 1929. A esposa de Sanguinetti o deixou, casou-se de novo. Sanguinetti vai a Pio para a confissão. Pio lhe diz que o vínculo matrimonial dele permanece. O novo casamento é adultério. A alma de sua esposa está em perigo. Sanguinetti escreve isso. A carta sobrevive nos arquivos de San Giovanni Rotondo. Um casamento sacramental válido entre duas pessoas batizadas não pode ser dissolvido por nenhum poder humano ou por nenhuma causa, exceto a morte. O divórcio civil é uma ficção legal. Aos olhos de Deus, o primeiro casamento permanece. O novo casamento enquanto o primeiro cônjuge vive é adultério. Cânone 1085, Código de Direito Canônico, edição de 1917. Padre Pio acreditava nisso sem variação, mas ele afirmava mais. Ele afirmava que via as almas daqueles que o ignoravam, via o destino deles, via o que os esperava. Pio a olha através da grade do confessionário e diz: você não é casada com o homem com quem vive. Você ainda é casada com o primeiro homem. Você vive em pecado mortal. Ela não nega nada. Pergunta se pode continuar vivendo com o segundo homem como irmão e irmã. Pio diz que sim, mas apenas se você evitar verdadeiramente todos os atos matrimoniais e se o escândalo puder ser evitado. Ela tenta. O segundo homem se recusa. Ela se separa dele. Volta a viver sozinha. Escreve sobre isso em 1957 em uma carta ao mosteiro. A carta está nos documentos da causa de canonização, folha 238. Este roteiro é pesquisado e factual, usando fontes dos arquivos do Santuário de São Pio de Pietrelcina, em San Giovanni Rotondo, e os depoimentos coletados durante o processo de canonização de 1969 a 2002, que incluem testemunhos sob juramento de mais de 70 indivíduos que tiveram encontros diretos com Padre Pio, sobre casamento, divórcio e novo casamento. Estes não são livretos devocionais populares. São depoimentos legais prestados, sob juramento para um tribunal do Vaticano. Agora, de volta à informação. O marido a espancou, quebrou seu braço 2 vezes, ameaçou sua vida. Ela obteve um divórcio civil, casou-se de novo, teve 3 filhos no novo casamento. Ela leva os filhos para San Giovanni Rotondo em 1952. Pede a Pio para abençoá-los. Ele se recusa. Diz que as crianças nasceram de adultério. Diz a ela para deixar o segundo homem, voltar para o primeiro ou viver em celibato. Ela diz que o primeiro homem a mataria. Pio diz que sua alma vale mais do que sua vida. Ela sai chorando. O depoimento inclui sua declaração de que permaneceu no segundo casamento e nunca mais recebeu comunhão até a morte de Pio, e outro padre lhe deu permissão. Almas reais em chamas. Ele escreveu a seu diretor espiritual, Padre Agostino Danieli, em 1912, antes dos estigmas, descrevendo uma visão em julho de 1912. Ele viu uma alma caindo no inferno por pecados da carne. A carta está arquivada na Cúria Geral dos Capuchinhos em Roma, catalogada como Carta 83. Ele disse ao padre Agostino: viu o momento da morte, o julgamento, a descida imediata. A alma soube, gritou, caiu. O pecado foi adultério. A pessoa se casou de novo após abandonar um cônjuge válido. Pio disse que a pessoa chamou a nova união de amor
e alegou que Deus entenderia. Deus não entendeu. Arrependimento significa deixar o pecado. Se você permanecer no segundo casamento, você está em estado de pecado contínuo. Cada dia é um novo ato de adultério. Você não pode se confessar no domingo e voltar para a cama do adultério na segunda-feira. Isso não é arrependimento. Isso é zombaria. Padre Parente escreve isso em suas memórias. Envie-me seu anjo da guarda. Publicado em 2007 pela Edizione Padre Pio, página 114. O caso de Giovanna Rizzi, 1948, Brescia. Ela se casa em 1932. O casamento é válido, sacramental, consumado. Seu marido a deixa em 1939 por outra mulher. Ela espera 5 anos, obtém um divórcio civil em 1944, casa-se novamente em 1945. O segundo casamento produz 2 filhos. 1948, ela ouve falar de Padre Pio, viaja 800 quilômetros até San Giovanni Rotondo. Espera 4 dias na fila para a confissão. Entra no confessionário. Pio fala antes que ela diga uma palavra. Seu marido está vivo. Você não está livre para casar. Você vive com um homem que não é seu marido. Seus filhos nasceram fora de um casamento válido. Você deve se separar ou viver como irmãos. Ela protesta. Diz que o primeiro marido a deixou, vive com outra mulher, nunca voltará. Pio diz que o pecado dele não apaga o seu vínculo. Você é casada com ele até que um de vocês morra. Ela pergunta, e quanto aos meus filhos agora? Pio diz, crie-os na fé, ensine-lhes a verdade, mas não receba a comunhão enquanto viver como esposa de um homem que não é seu marido. O testemunho de Giovanna Rizzi está nos registros de depoimentos, testemunha 29, suplemento do processo informativo de 1976. Ottaviani era o mais rigoroso defensor da teologia do casamento tradicional no Vaticano. Ele conheceu Pio, discutiu esses casos. Ottaviani escreveu em uma carta privada ao Papa João XXIII, datada de março de 1961, que a severidade de Pio sobre o casamento é o evangelho vivido sem compromisso. A carta está nos arquivos secretos do Vaticano, agora chamados de Arquivos Apostólicos Vaticanos, indexada sob correspondência de Ottaviani, pontificado de João XXIII. Ottaviani aprovou. O irmão do homem, que o levou a San Giovanni Rotondo, virou-se contra Pio, chamou-o de fanático, disse que ele destruiu a chance de felicidade de seu irmão. O próprio homem eventualmente se separou da segunda mulher em 1959. Voltou a viver sozinho. Recebeu comunhão novamente antes da morte de Pio. O irmão nunca perdoou Pio. Escreveu uma carta ao Vaticano em 1969, durante a investigação de beatificação, chamando Pio de um rigorista cruel que infligiu sofrimento desnecessário. A carta está no arquivo de oposição, objeção número 12. Ela casou novamente em 1941, 2 filhos no segundo casamento. 1953, ela se separou do segundo homem após conhecer Pio. Viveu sozinha com os 2 filhos. Pio respondeu, datado de outubro de 1953. Ele escreveu, você salvou sua alma, eu a via em correntes antes. Agora você está livre. Sem a separação, você morreria em pecado mortal e cairia no inferno. Agora você sofrerá nesta vida, mas verá a Deus. A carta foi doada ao mosteiro após sua morte em 1979, catalogada como Arquivo de Correspondência 3, item 18. Padre Alessio Parente estimou em uma entrevista em 2004, um ano antes de sua morte, que Pio lidou com pelo menos 2 a 3 casos por semana por 40 anos. Isso são 4.000 a 6.000 casos ao longo de seu ministério ativo. A maioria não obedeceu. Parente disse que talvez 1 em cada 10 mudou suas vidas. Ainda assim, foram 400 a 600 pessoas que deixaram segundos casamentos, porque um frade com mãos sangrando lhes disse que suas almas estavam em jogo. O Dr. Giorgio Festa observou as feridas por 30 anos. Escreveu que nenhum processo natural as explicava. Registros hospitalares da Casa Sollievo della Sofferenza confirmam o diagnóstico e a remissão súbita, sem explicação médica. Pio disse, em 1952 você deixou sua esposa, mudou-se para outra cidade, começou a viver com sua prima. Vocês tiveram um filho com ela no ano passado. O homem confessou imediatamente. Todos os detalhes estavam corretos. Pio se recusou a dar a absolvição. O homem não mudou de vida. Contou a história aos investigadores após a morte de Pio. Se você valoriza esse tipo de relato detalhado e baseado em fontes, certifique-se de se inscrever. E comente de qual cidade você está ouvindo. Este conteúdo é construído sobre os depoimentos sob juramento coletados para os processos de beatificação e canonização de Padre Pio, abrigados nos arquivos da Congregação para as Causas dos Santos na cidade do Vaticano, bem como a correspondência privada e os registros médicos preservados em San Giovanni Rotondo. Esses documentos não estão totalmente disponíveis publicamente.
mas trechos foram citados em obras acadêmicas como Padre Pio, A Verdadeira História, pelo historiador Sérgio Lusato, publicado em 2007 pela Metropolitan Books, que se baseia nos depoimentos originais italianos. Agora, de volta aos casos. Sua esposa, Maria Grazia, o deixou em 1946. Ângelo casou novamente em 1950. Ele viajou para Padre Pio em 1953. Pio perguntou se sua primeira esposa estava viva. Ângelo disse que sim, mas ela o deixou. Pio disse que o vínculo permanece. Você não está livre? Ângelo argumentou. Disse que era a vítima. Pio disse, você tem um mandamento. Não cometerás adultério. Ângelo saiu com raiva. Voltou em 1955 com sua segunda esposa querendo uma bênção para seus filhos. Pio se recusou a vê-los. A segunda esposa de Ângelo, testemunha 71, testemunhou que eles viveram sem sacramentos por 10 anos. Em 1965, eles se separaram. Viveram na mesma casa, mas em quartos separados. Ângelo escreveu para Pio. Pio respondeu, agora você pode se confessar. A carta é datada de abril de 1966. O divórcio é uma ação civil que divide bens. Não toca no vínculo. Uma pessoa divorciada que casa novamente comete adultério, enquanto o primeiro cônjuge viver. Jesus disse isso em Mateus 19:9. Agostinho de Hipona, século IV, escreveu em Sobre Casamentos Adúlteros, que uma mulher que vive com um segundo homem enquanto seu marido vive é uma adúltera. Eles diziam, meu primeiro casamento não foi feliz. Pio respondia, a felicidade não é o padrão. Eles diziam, éramos muito jovens. Pio dizia, jovens o suficiente para consentir é jovens o suficiente para se ligar. Eles diziam, estamos apaixonados agora. Pio dizia, o amor não apaga os votos. Eles diziam, Deus é misericordioso. Pio dizia, a misericórdia é para aqueles que se arrependem. Entrou no confessionário, confessou pecados menores. Pio disse, você trabalha no Vaticano, mas vive em adultério. Você tem uma esposa em Roma. A mulher com quem você vive não é sua esposa. Você morrerá em pecado mortal se não mudar. Eu vi isso. Sua alma irá para os demônios. O homem saiu abalado, mas não mudou. Ele testemunhou em 1978 que ainda se arrependia de ter ignorado o aviso de Pio. As visões de Pio do inferno e do purgatório eram frequentes. Ele as descreveu em cartas. Uma carta ao padre Agostino, em 1913, agosto, descreve uma visão do purgatório. Almas sofrendo por pecados da carne, incluindo adultério. O sofrimento era fogo e vergonha. As almas sabiam que haviam escolhido o prazer temporário em vez da alegria eterna. Carta 97, na correspondência de Agostino. Ele descreveu o inferno em setembro de 1916 como um lugar sem esperança. As almas gritam não apenas de dor, mas de perceber que nunca acabará. Muitas almas lá por pecados sexuais, não porque esses pecados sejam piores, mas porque as pessoas se recusam a desistir deles mesmo quando avisadas. Lembrou-se de Pio dizendo durante uma refeição em 1961, as pessoas vêm até mim e pedem milagres para seus corpos, pedem-me para curar câncer, para curar cegueira, para lhes dar filhos, mas não me pedem para salvá-los do inferno. Eles vivem em pecado mortal, casados de novo, fornicando, e querem que eu cure sua dor de cabeça. Eu lhes digo, que bem faz um corpo saudável no inferno? O relato de Zulo está em suas memórias com Padre Pio, publicado em italiano em 2008 pela Edizione San Paolo, página 83. Permitia. Os requisitos eram rigorosos. O casal deveria viver em quartos separados, se possível, evitar toda a intimidade física, confessar-se regularmente e relatar honestamente. Se falhassem e retomassem relações matrimoniais, estariam de volta em pecado mortal. Essas condições estão nos arquivos de San Giovanni Rotondo, Coleção Parente, Caixa 3. Pio considerava alguns primeiros casamentos inválidos. Se houvesse um defeito no consentimento, o casamento poderia ser declarado nulo, uma anulação. Mas as anulações exigiam investigação por um tribunal da igreja. Pio não podia concedê-las. Um homem de Turim veio em 1959. Disse que sua primeira esposa o enganou para o casamento, mentindo sobre estar grávida. O casamento nunca foi consumado. Ele a deixou, divorciou-se, casou-se novamente. Pio disse a ele para submeter o caso ao tribunal matrimonial. Disse que parecia haver motivos para a nulidade, mas até que a igreja decidisse, ele deveria presumir que o primeiro casamento era válido. O homem submeteu o caso. O tribunal declarou o primeiro casamento nulo em 1961. Pio então lhe deu permissão para receber a comunhão no segundo casamento. O Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1992, afirma no parágrafo 1650: se os divorciados casam civilmente novamente,
encontram-se em uma situação que objetivamente contradiz a lei de Deus. Consequentemente, eles não podem receber a comunhão eucarística. Pio disse a verdade. Ele não aliviou a doutrina. Uma mulher de Foggia escreveu ao Vaticano em 1970, durante o processo de beatificação, uma carta de oposição no arquivo 14, dizendo que Pio destruiu sua família. Ela havia se divorciado, casado novamente, levado seus filhos para serem abençoados. Pio recusou. Disse a ela que vivia em pecado. Seus filhos perguntaram por que o padre não os abençoaria. Ela teve que explicar. As crianças cresceram confusas sobre a fé. Ela culpou Pio. Disse que um verdadeiro santo teria mostrado misericórdia, não rigidez. Verdadeira misericórdia fere para curar. Se eu lhe digo que seu novo casamento está bem, você morre em pecado mortal e vai para o inferno sentindo-se traído. Se eu lhe digo a verdade e você me odeia, mas muda sua vida, você é salvo e eu o amei de verdade. O diário de Funicelli foi submetido ao Tribunal de Beatificação, arquivado como documento pessoal 12. As feridas em suas mãos, pés e lado desapareceram após a morte. O exame médico mostrou pele lisa, sem cicatrizes. O Dr. Giuseppe Gusso, que examinou o corpo, testemunhou que as feridas eram visíveis e abertas horas antes da morte. Após a morte, nada restou. Nenhuma marca. O relatório está nos arquivos diocesanos de Manfredonia, arquivado sob certidão de óbito e relatórios médicos de Padre Pio. Milhares compareceram ao funeral. Por então, sua reputação era imensa. Cartas choveram no mosteiro, algumas de pessoas que haviam obedecido a seus ensinamentos sobre casamento, agradecendo-lhe por salvar suas almas, outras de pessoas que haviam rejeitado, amaldiçoando-o por arruinar sua felicidade. O promotor da fé levantou objeções. A objeção 17 questionou se a severidade de Pio sobre o casamento mostrava falta de caridade pastoral. A resposta, arquivada em 1986, argumentou que a posição de Pio derivava de seu desejo de salvar almas. A resposta citou São Paulo em 1 Coríntios 5, amor severo, não crueldade. A objeção foi retirada. O Papa, João Paulo II, beatificou Pio em 2 de maio de 1999. Canonizou em 16 de junho de 2002. A homilia elogiou a fidelidade de Pio aos ensinamentos da Igreja e sua dedicação ao confessionário. A Igreja o reconheceu como santo, com sua severidade e tudo. A testemunha 88 da Apúlia permaneceu em seu segundo casamento, até que seu primeiro marido morreu em 1974. Disse que Pio estava certo, mas o custo foi 22 anos de sentimento de exclusão. Outros deixaram seus segundos casamentos e viveram sozinhos. A testemunha 19 de Bari separou-se de sua segunda esposa em 1960, viveu em celibato por 35 anos até sua morte em 1995. Sua família disse que ele acreditava a Pio por salvá-lo do inferno. Viveram juntos até a morte do marido em 1991. Pio lhes disse em 1960. Vocês restauraram o que estava quebrado. A carta é datada de novembro de 1960. Quando você morre, Deus não avalia com base em uma curva. Você morre em pecado mortal. Você vai para o inferno. A menos que você se arrependa, o que significa deixar o segundo casamento. 5. Vi mais almas irem para o inferno por pecados da carne do que por qualquer outro pecado. Não porque Deus esteja obcecado com o sexo, porque as pessoas estão. Elas desistirão de tudo por isso. Seu cônjuge, seus filhos, sua fé, sua alma. Elas chamam isso de amor e se cegam para o fato de que é luxúria. Quando morrem, a cegueira desaparece. Aí é tarde demais. 4.000 a 6.000 casos ao longo de 40 anos. Confissões ouvidas diariamente, às vezes do amanhecer ao anoitecer. 15, 16, 18 horas no confessionário. Padre Alessio Parente registrou em julho de 1963 que Pio ouvia confissões das 4h30 da manhã até às 7 da noite. 14 horas e meia. A 10 minutos por confissão. Isso são 87 confissões em um dia. Os críticos de Pio apontaram que sua abordagem causou sofrimento. Famílias despedaçadas, cônjuges separados, filhos confusos. Uma carta de um homem de Gênova descreve como sua irmã deixou seu segundo marido por ordem de Pio em 1954. Viveu sozinha por 9 anos, caiu em depressão e morreu por suicídio em 1963. O homem culpou Pio. A resposta do postulador argumentou que Pio não era responsável pelo desespero da mulher, que o desespero é em si um pecado, e que Pio lhe ofereceu um caminho para a reconciliação com a Igreja. O que são alguns anos de solidão versus a eternidade? Padre Pellegrino Funicelli escreveu em 1975 que Pio operava com um cálculo eterno, 80 anos versus tempo infinito. Note perguntou a Pio se o incomodava que tantas pessoas rejeitassem seu conselho sobre casamento.
Pio disse. Eu não gosto de ver as pessoas caminhando para o inferno, mas se eu mentir para elas e disser que a sua adúltera é aceitável, eu caminho com elas. Eu digo a verdade. Elas escolhem. O novo casamento enquanto seu cônjuge vive é adultério. Você não pode receber a comunhão enquanto estiver em estado de pecado mortal. Se você morrer em pecado mortal sem se arrepender, vai para o inferno. Arrependimento significa abandonar o pecado, não apenas lamentá-lo enquanto continua nele. Estas não eram opiniões de Pio. Esta era a doutrina católica, então e agora e sempre. O Pontifício Conselho para os Textos Legislativos reafirmou isso em uma declaração em 2000, abordando a questão de saber se católicos divorciados e recasados podem receber a comunhão. A resposta foi não, a menos que vivam como irmão e irmã e não haja escândalo. A declaração citou o cânone 915 do Código de Direito Canônico de 1983, que afirma que aqueles que persistem obstinadamente em pecado grave, manifesto não devem ser admitidos à Sagrada Comunhão. A declaração é intitulada Sobre a Admissão à Sagrada Comunhão dos Fiéis Divorciados e Recasados e está disponível nos Acta Apostolicae Sedis, volume 92, ano 2000, página 510. Católicos progressistas o veem como um exemplo de aspereza ultrapassada. O Papa Francisco, eleito em 2013, falou de misericórdia para católicos divorciados e recasados em Amoris Laetitia, em março de 2016, abrindo caminhos para alguns receberem a comunhão após discernimento. Mas mesmo sob Francisco, a Igreja não disse que segundos casamentos são válidos ou que o adultério deixa de ser adultério. Suas cartas e testemunhos não deixam espaço para tais distinções. Uma mulher de Milão, testemunha 68, testemunhou que perguntou a Pio em 1965 sobre uma situação em que o primeiro marido era abusivo e a abandonou. Certamente Deus entenderia se ela se casasse novamente? Pio disse a ela: Deus entende tudo, ele também julga tudo. Seu sofrimento não muda a lei dele. Se você casar novamente, comete adultério. Se você morrer nesse estado sem se arrepender, será julgada de acordo. O testemunho é datado de 1977, parte do processo informativo suplementar. Pio disse a ela para esperar a decisão do tribunal. Ela disse que não podia esperar. Pio disse então que ela escolhia o segundo homem em vez de Deus. Ela se casou com ele civilmente. O primeiro casamento foi declarado válido, sem nulidade. Ela viveu no segundo casamento por décadas. Seu testemunho, testemunha 77, afirma que ela se arrependeu de não ter esperado, sentiu-se alienada da igreja por anos, retornou aos sacramentos apenas após a morte de seu primeiro marido em 1998. Se você não adere ao ensinamento católico, se você vê o casamento como um contrato que pode ser dissolvido, então Pio parece cruel. A visão de Pio era que ele não inventou os padrões. Deus os inventou. Ele era o mensageiro. Mensageiros não suavizam a mensagem. Alguns trazem histórias de casamentos desfeitos, de lutas com os ensinamentos da igreja. Eles rezam no túmulo, pedem a Pio para interceder. A questão que assombrou seu ministério ainda assombra seu santuário. O que acontece quando você se divorcia e começa uma nova vida sem Deus? Pio disse que viu chamas, arrependimento, eternidade. Haviam ignorado o conselho de Pio e agora enfrentavam a morte. Elas escreviam perguntando se era tarde demais. Algumas são de partir o coração. Um homem de 70 anos, com 40 anos de segundo casamento, com a primeira esposa morta, escreveu perguntando se Deus o condenaria por uma decisão tomada aos 30 anos. O padre respondeu que o arrependimento é sempre possível antes da morte, que a misericórdia de Deus é infinita para aqueles que verdadeiramente se voltam para ele, mas que o aviso de Pio foi baseado nos ensinamentos da igreja. Outros interpretam Amoris Laetitia para permitir mais flexibilidade. A divisão na igreja espelha a divisão que o próprio Pio causou, consequências eternas. Alguns ouviram, a maioria não. Aqueles que ouviram o acreditaram por salvá-los. Aqueles que não ouviram ainda se lembram de suas palavras. 6. Ela disse: Eu estava furiosa com ele. Eu pensei que ele era insensível, mas ele estava certo. Eu vivia em pecado. Pio me forçou a admitir isso. Vivi sozinha por 30 anos. Meu primeiro marido morreu em 1996. Valeram a pena? Acredito que Pio me salvou do inferno. Que ele disse a verdade como a entendia, fundamentada nas escrituras e na tradição, e confiou em Deus para o resto. Recusou-se a abençoar suas novas famílias. Exigiu que voltassem aos seus primeiros casamentos ou vivessem sozinhas. Centenas obedeceram, milhares não. E Pio foi para o túmulo acreditando que havia feito o que o amor exigia. Dizer a verdade, deixar as coisas rolarem, confiar que a eternidade é mais longa do que 80 anos e que almas importam mais do que conforto. Os arquivos em San Giovanni Rotondo guardam 43 volumes de correspondência relacionados a casos de casamento que Pio tratou, cartas de pessoas pedindo conselhos,
Respostas de Pio, curtas e intransigentes. Cartas de agradecimento daqueles que obedeceram. Cartas de raiva daqueles que não obedeceram. Cartas de familiares de ambos os grupos. Testemunhos coletados após sua morte. Os volumes estão em armazenamento com controle de clima. Pesquisadores podem acessá-los mediante agendamento. As histórias não são amplamente conhecidas fora da Itália. A maioria dos livros sobre Pio foca nos estigmas, nos milagres, no hospital que ele construiu. Os casos de casamento são uma nota de rodapé. Mas para as pessoas envolvidas, não foi uma nota de rodapé. Foi o drama central de suas vidas. Mês antes de sua morte. Uma mulher de Turim havia escrito perguntando se ela poderia casar novamente agora que seu primeiro marido estava desaparecido há 20 anos, presumivelmente morto em um acidente de montanhismo em 1948. Nenhum corpo recuperado. Pio respondeu, digitado por um assistente porque suas mãos estavam muito fracas para escrever. Ele disse, espere pelo tribunal. Não presuma. Se você se casar sem certeza e ele for encontrado vivo, ou sua morte não for confirmada pela igreja, você estará em grave pecado. Espere. A mulher respondeu que tinha 58 anos. O homem com quem queria se casar tinha 63. Quanto tempo deveriam esperar? Pio não respondeu. Ele morreu em 23 de setembro. A carta que ela escreveu pedindo esclarecimentos chegou ao mosteiro em 25 de setembro. Nenhuma resposta foi enviada. O arquivo inclui uma nota do padre Alessio afirmando que a resposta de Pio teria sido espere até morrer, se necessário. O casamento vale a pena? Na década de 1950, um jornalista perguntou a Pio por que ele era rigoroso com os recasados quando Jesus mostrou misericórdia aos pecadores. Padre Pellegrino Funicelli registrou a resposta de Pio em seu diário. Pio disse, Jesus disse aos pecadores para não pecarem mais. Ele não disse para continuarem pecando. Eu falo com essas pessoas, eu rezo por elas, mas eu não lhes digo que o adultério é aceitável. Isso não seria misericórdia, isso seria traição. Ele acreditava que almas estavam em jogo, sem compromisso, sem exceções. A igreja o canonizou, fez dele um santo. 23 de setembro é o dia de sua festa. Quando os católicos celebram São Pio, celebram um homem que afastou milhares da comunhão porque eles se casaram novamente. Cicatriz. O último caso documentado vem de uma carta descoberta nos arquivos em 2015. Um homem de Florença escreveu para Pio em setembro de 1968, dias antes de Pio falecer. O homem era divorciado e recasado há 30 anos. Sua primeira esposa havia falecido em 1967. Ele escreveu para Pio dizendo, agora estou livre. Minha primeira esposa morreu. Posso receber a comunhão no meu segundo casamento? A resposta de Pio, ditada ao padre Alessio, foi datada de 21 de setembro de 1968, 2 dias antes de sua morte. Ele disse, sim, seu primeiro casamento terminou com a morte dela. Seu vínculo está dissolvido. Confesse seus anos de adultério, receba a absolvição e retorne à comunhão. Mas entenda que você viveu em pecado por 30 anos. Deus é misericordioso, mas a justiça também existe. Faça reparação através da oração e penitência. A carta está arquivada como arquivo de correspondência 9, item 42. Pio morreu 48 horas depois de ditar essa resposta. Suas últimas palavras registradas sobre o casamento. Sim à comunhão, mas apenas após a morte ter dissolvido o vínculo. Sim à misericórdia, mas apenas após o reconhecimento do pecado. Sem passe livre. Sem fingir que os anos de adultério não aconteceram.